empresarial é cheio de desafios, mas quando temos os parceiros certos por perto, as alternativas mais inteligentes acabam surgindo. E em um mundo totalmente conectado, ter o máximo de segurança nas operações financeiras é fundamental. Do contrário, os problemas acarretados por fraudes, déficit em dados, informações cadastrais e de crédito ruins podem ser severos ou até irreversíveis. Nossa empresa é referência no combate a fraudes. E nosso compromisso com a legalidade é o que nos habilita para um futuro próspero. Ter confiança no potencial do nosso país é o que move a Credilink. Temos o maior banco de dados cadastrais para proteção ao crédito do país. O nosso compromisso não é apenas com as empresas. Seguimos à risca a Lei de Proteção de Dados. Estamos por trás das mais simples operações, garantindo segurança e evitando fraudes. Desta forma, ajudamos empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. E, sobretudo, contribuindo para o sucesso delas. Credilink. Nossa parceria vai além do contrato. Você sabe como fazer suas contas e seu orçamento viverem em harmonia? Sabe como fazer um pé de meia com o que você ganha? Se assuntos que envolvem sua vida financeira terminam sempre com um ponto de interrogação desse tamanho, atenção para o top de 4 letras. ISFB. Índice de Saúde Financeira do Brasileiro. Criado pela Febraban, o ISFB é resultado do trabalho de mais de 70 especialistas do mercado financeiro. Com o ISFB, ficou fácil descobrir como está a sua vida financeira e como é possível deixá-la melhor. Basta fazer o teste e responder algumas perguntas. O ISFB é grátis e muito simples de se entender, e quanto mais você entender sua vida financeira, maiores as chances de melhorar o seu bem-estar e de toda a sua família. ISFB, uma contribuição da Febraban e do Banco Central para a educação financeira de todos os brasileiros. Eu aproveito para apresentá-los aqui para vocês, os nossos convidados especiais. Marcelo da Veiga, Superintendente de Prevenção a Fraudes do Santander. Fábio Ramos, CEO da Axur. Bruno Fonseca, Superintendente Executivo de Segurança Corporativa do Bradesco. Muito bem-vindos. Marcelo, a gente tem um assunto aqui bem quente para falar, né, com esse contexto, ainda mais com o advento da pandemia, agora com essa retomada, né, o volume de fraudes, enfim, de ataques, de golpes tem aumentado significativamente, principalmente nos meios digitais. Então, conta um pouquinho para a gente, o que a gente tem de desafios aqui. Passo a palavra para vocês, muito bem-vindos. Maravilha, Camila, boa noite a todos. Obrigado aí pela participação dessa live, né? Uma live às 19 horas,
sempre é um extra horário aqui, né? Não é fácil, mas bacana quem já chegou e ainda quem virá ainda, né? Eu acho que, assim, é um tema importante, né? A tendência da fraude digital nas instituições financeiras, ela tem cada vez ganhado mais espaço, né? A gente já sofre muito com isso no dia a dia. Eu acho que um tema aqui, quando a gente faz uma análise, né? Seja, assim, a convergência da informação, da inovação, a tecnologia, definitivamente elas ampliam as oportunidades de negócio, isso é inevitável, sabemos disso, é o nosso dia a dia. Só que isso também abre novas oportunidades para os fraudadores também, né? A praticarem os atos ilícitos, a questão das fraudes, né? Então, toda nova oportunidade traz novas ameaças, né? Então, é a tempestade, eu brinco em todas as reuniões que eu participo aqui, que é a tempestade perfeita em termos de ameaça quando você tem novos entrantes, novas tecnologias, né? E cabe a nós trazer a segurança sem frear o negócio, sem frear as inovações, né? Eu acho que um exemplo claro disso é o próprio Pix, né, que é um produto novo, que mexeu bastante com o mercado, foi bastante discutido, tivemos grupos de trabalho em conjunto com o Banco Central, e aí a gente vê que realmente, né, são cenários desafiadores, que não trouxeram ali uma novidade, né, foram assuntos que nós já sabíamos que ia acontecer, porém o fraudador ele sempre acha ali uma maneira, né, dada a velocidade do Pix, né, o sequestro relâmpago começou a subir, né, então esse enfrentamento do dia a dia, né, de quem está nas áreas de contenção é sempre um desafio, né. A questão da engenharia social também, aqui, né, eu gostaria de destacar nessa abertura, né, ela está cada vez mais presente, eu acho que esse talvez seja um dos principais fatores aqui, quando a gente fala de fraude e golpe, né, porque isso está presente em todos os setores, né, não é só no financeiro, né, o financeiro é o que materializa, a gente sente na pele quando isso acontece, sempre a gente tem um amigo, um cliente, um colega, enfim, só que isso também acontece em outros lugares, né? Tem o caso aqui, quem lembra do caso aqui do Marcelo Nascimento, né? O Marcelo Nascimento foi um estelionatário que se fingia aí ser o herdeiro da Gol, né? Deu entrevista para o Mauri Júnior, foi até motivo de filme, né? Lançaram um filme chamado Vips, contando a história do cara. O Mauri Júnior voou com o cara, olha o risco que o cara correu, né? Ele se passou, né? Então, para você ver a que ponto que chega, né, o nível da engenharia social, né, o cara entrar na alta sociedade, o cara era um estelionatário, se fingiu do ser dono da Gol, né? Casos como o Valfrido também, que eu gosto de ressaltar aqui, esse aqui eu acho que é até um estelionatário que atua até de baixo nível, né? Era um estelionatário que ligava nos quartos dos hospitais, pedindo dinheiro, se passando por falsos médicos, né, num momento de dor da família. Então, assim, foi até matéria do Fantástico, né? Então, quem procurar aí vai achar aí, com o Valfrido, né? Então, enfim, a engenharia social ela é um tema que permeia, né, toda a sociedade e, infelizmente, muitos acabam se materializando, né? A fraude hoje ela é muito contextual, né? A gente sempre brinca da questão da bala de prata e realmente não existe uma única solução, uma única ação para você mitigar um risco de fraude, um risco de cibersegurança, né? Sempre a gente tem que colocar camadas, é um desafio constante, né, para as nossas áreas de segurança aqui, encontrar novas ferramentas. A gente sempre tem que desafiar os processos, né, as nossas jornadas internas. E principalmente a questão das pessoas, né? As pessoas, nós, né, temos que estar capacitados para enfrentar tudo isso, né? E eu acho que esse evento aqui é um evento que a gente tenta trazer um pouco mais, a gente discutir um pouco mais essa questão, né? E aí também já para conectar aí com o debate aqui, né, com os nossos colegas aqui presentes, o próprio Bruno, o Fábio, né, eu tenho uma visão muito clara que cada vez mais, né, a relação dos times de cibersegurança e de antifraude, essa relação está cada vez mais estreita, né? A gente vê que muitos eventos hoje já começam a ganhar um encapsulamento entre as duas áreas, né? Então, cada vez mais essa proximidade, que não era assim no passado, né? Cyber era um bicho totalmente diferente do que era a prevenção à fraude, e hoje a gente já vê, já começa a perceber essa convergência, né? E aí, pegando esse gancho aí eu gostaria de chamar o Fábio aí, para o Fábio também falar um pouquinho, né? Fábio.
A palavra é sua. Com certeza, Marcelo, obrigado aí pela introdução. Eu vou compartilhar minha tela aqui, pessoal. Só um segundinho. Vamos ver se vocês já conseguem ver aí. Estão vendo? Tudo certo? Certo. Legal. Então, bom, primeiro, quero dar boa tarde ou quase boa noite para vocês, né? Depende, aqui tem sol ainda, né? Eu espero que todo mundo seja 100% nessa noite aí. Obrigado, Marcelo, mais uma vez pela introdução. E muito legal estar contigo aqui também, Bruno. Eu quero passar para vocês, assim, muito rapidamente, e a título de contexto, alguns dos principais riscos digitais. Mais precisamente aqui a gente está falando de fraude, né? Que afetaram e que ainda afetam as empresas financeiras no Brasil. Eu vou tentar usar não mais do que 5 minutinhos para fazer esse contexto de abertura, tá? Para a gente poder ter aí um aquecimento dos motores, né, para o nosso papo que vem na sequência. Então, primeiro, e um dos campeões de uso aí, abuso por parte dos fraudadores, foram os perfis falsos em redes sociais, tá? Vocês vão observar que aí o Marcelo falou muito de engenharia social, golpes de engenharia social. Isso tem muito a ver com engenharia social, são várias facetas, né, da engenharia social, tá? No trimestre passado, 57% dos incidentes ligados a estelionato digital estavam de alguma forma relacionados com perfis falsos nas redes sociais. Dentro das 30 palavras mais utilizadas em perfis falsos, a gente fez um levantamento, 5 delas, que eram as top, né, tinham ligação direta com o setor financeiro. Então, o que os criminosos usavam? Consórcio, cartão, crédito, banco e empréstimo, tá? Então, esse é o sweet spot dos criminosos aí, pelo menos tem crescido muito, né? E tem sido muito presente aí no último trimestre, tá? Em segundo lugar, os aplicativos falsos, né? Quase 28% dos aplicativos falsos que nós identificamos tinham como alvo empresas financeiras. São dois grandes setores hoje que, de certa forma, são afetados, que é o varejo online, o e-commerce, e as empresas financeiras. São coisas um pouco parecidas, né? Um tenta roubar o dinheiro, no outro tenta roubar lá algo que compra um bem e ele revende, né? Mas, enfim, também, mais uma vez, os criminosos aí tentando achar os caminhos, né, para fraudar o consumidor. Aqui interessante que no terceiro trimestre desse ano, 96% dos aplicativos mobile fraudulentos estavam fora das lojas oficiais, geralmente distribuídos como APK, né, então muito cuidado. E em 2021, o nosso time de pesquisa encontrou uma aplicação falsa com mais de 100 mil downloads na Play Store. E era um Trojan que infectava e tentava roubar ali, fotografar a tela, etc. Tá? Então, os criminosos, esse é um pouco mais sofisticado, mas eles têm uma turminha aí mais sofisticada que está tentando ir nessa direção. Com a chegada do Pix, surgiram também aplicativos maliciosos criados para roubar dinheiro, né? Simulando transação, mandando dinheiro para a carteira do criminoso. A imaginação é ilimitada nesse caso, né? Em terceiro lugar, é uma combinação entre o phishing scam, famoso phishing scam, com o paid search. Então, os criminosos, eles descobriram que também podem fazer o uso de busca paga para promover seus golpes, porque, na verdade, o criminoso ele quer audiência, né? Então, ele viu que uma campanha de phishing é igual a uma campanha de qualquer outra coisa, né? Sem público ou vítima, não tem lucro. Então, eles têm investido pesado em campanhas dentro do Google. Então, são páginas que você vai procurar lá o nome da empresa, encontra um paid search, clica, vai para uma página falsa, tá? Normalmente, os anúncios vão direcionar para páginas que usam, obviamente, a marca da empresa, ou uma segunda via de boleto, né? Que é algo que também tá muito na moda aí, né? Sempre tentando, obviamente, ficar muito parecido com uma página verdadeira. Em quarto lugar, os golpes por WhatsApp, uma explosão aí durante a pandemia. Esse golpe ele tem uma conexão com perfil falso e com paid search também, porque muitas vezes o criminoso ele aponta para um link, esse paid search, né, ele manda para um link que é um número de WhatsApp. E eu imagino que vocês todos aí estão mergulhados no mercado, na indústria do serviços financeiros, já tenham visto isso, né? Então, você procura lá a segunda via de boleto, vem um link, clica no link, cai no WhatsApp como se fosse um atendente. E o criminoso sabe que é mais demorado, às vezes, derrubar um perfil no WhatsApp do que uma página falsa. Então, obviamente, que eles estão indo nessa linha, né? E alguns golpes envolvem usando Pix, né?
que o criminoso tenta se aproveitar do desconhecimento da vítima sobre forma de cadastro das chaves, etc., ou se passa por um funcionário da instituição financeira, oferece ajuda para cadastrar. Eles têm ali eles são muito bem equipados, né, com esse repertório, assim, quem já presenciou isso sabe que os caras são profissionais. Eles enganam mesmo, né? E por último, um velho conhecido aí, que é o golpe do boleto falso, né? Esse cresceu 785% em 2021, tá? Pelos nossos números, né? Os criminosos, eles estão aprimorando cada vez mais tipo de ataque. Eles hoje têm as informações que são frutos dos grandes vazamentos da internet. Eles fazem campanhas bem direcionadas, né? Sabendo que o Fábio é consumidor da empresa A, B ou C, né? Ou tem uma conta, etc. E aí, então, os ataques acontecem. E é um ataque, gente, que eu digo assim, muito perverso, né? Porque às vezes tu pega lá e tira o dinheiro e esse dinheiro vai para a conta do criminoso e o consumidor vai lá no banco reclamar, o banco fala, olha, o que eu vou fazer, né? Que culpa eu tenho, né? Tu depositou, mas eu achava, enfim. Então é muito complicado e quem acaba sofrendo, pagando a conta é o cidadão, infelizmente, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de educação aí, mas eu acho que esse é o gancho aí para a gente começar a nossa conversa, Marcelo. É isso aí. Perfeito, Fábio. Acho que é uma boa explanação aí. E eu acho que, assim, pegando um pouco esse gancho, né, do que você comentou, né, das fraudes digitais, eu acho que muitas vezes, né, quando a gente fala desse tipo de risco, o maior problema ele acaba ficando com o próprio consumidor, né, com o próprio cliente, né, do que a própria instituição financeira. Em muitos casos a gente acaba não tendo um ressarcimento, né, porque é um crime de estelionato, né, esse tipo de coisa. E na sua visão, o que você acha que as empresas ainda podem fazer para prevenir esse tipo de abuso, que inclusive afeta muito a marca, né? Porque fica muito forte, né? Por mais que às vezes você tenha um golpe, que um banco A, um banco B, uma instituição A ou B não ressarce um cliente, fica aquilo na memória que é o banco que foi o problema e não o golpe que ela sofreu, né? Na sua opinião, o que você acha que a gente ainda pode evoluir nesse cenário? Eu vou começar aqui, o Bruno, se quiser depois complementar na sequência, Bruno, mas eu acho que bem pega no emocional, nessa memória afetiva que a gente tem com a marca, isso fica afetado. Por mais que seja injusto acreditar a marca, porque a marca não tem culpa, na verdade, né? Mas a gente acredita, assim, que as empresas elas podem criar uma capacidade, pelo menos mínima, ali, de monitorar a internet e ver se a sua presença digital está segura. Isso significa, na prática, em monitorar pontos de contato, né, onde os criminosos possam estar se passando pela marca, redes sociais, nome de domínio, até a própria busca paga. Quem aqui nunca fez, né, uma busca no Google pela própria marca para ver o que aparece, né? Se não fez, eu recomendo que faça, tá? Mesmo nas redes sociais, porque é assim que a gente fica sabendo muitas vezes, né? Outra questão, acho que é importante, é ser capaz de ter uma capacidade mínima de reagir, né? Que é o que a gente chama de take down, que é remover esse perfil, essa página falsa o mais rápido possível. E a gente acredita também que as empresas elas devem ter condições de fazer isso 24/7, porque o criminoso sabe que muitas vezes empresas até menores, fintechs, não têm time no final de semana, então é ali que eles colocam as campanhas, né? E também é importante que as empresas elas conectem os canais de denúncia, ouvidoria, para receber denúncias de fraude dos consumidores, porque o consumidor costuma ser um canal muito eficiente para detecção de link suspeito ou qualquer atividade suspeita na internet, tá? Eu costumo dizer assim que, em primeiro lugar, são os funcionários, né? Porque é engraçado isso, mas quando alguém pega algo esquisito lá do Santander, vai mandar para o Marcelo, falar, Marcelo, olha aí, sempre para um funcionário. Mas os consumidores também, então criar essa rede e aproveitar essa rede aí para conseguir identificar muito rápido uma fraude. Bacana. Ô Bruno, algum complemento, alguma visão? Até colocando da divisão, primeiro, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, mais uma live aí com o pessoal no Numis, no INF, então, e faz parte da nossa atividade. Você até colocou, Marcelo, a divisão aí, processos, tecnologia e pessoas, como aqui a gente está diretamente com pessoas e assim, os bancos investem muito em tecnologia, tem
até já respondendo tanto a você, mas também ao Alexandre, que já colocou aí no chat, né? Saber compreender melhor qual o foco atual dos fraudadores. Eles, hoje, atualmente, o foco principal deles é no pilar pessoas consumidor final, como estava sendo colocado aí. Porque, assim, qualquer empresa está sujeita a ataque cyber, isso já é, então a tecnologia tem que aí preservar, mas quando a gente fala de fraudes financeiras, né, golpes, tudo, então é muito para o lado pilar pessoas, que é o que está sendo explorado hoje. Eu falo sempre um texto aqui no banco, né, uma frase minha aqui, que hoje, infelizmente, a fraude ou o golpe, ela é muito segura, porque normalmente, até os percentuais que o Fábio colocou aí, ela é executada pelo próprio cliente na máquina dele, com o token dele, com todas as informações dele, mas ele recebendo comandos externos. Então, é essa ação que a gente tem que fazer. Então, um pouco do que a gente está aqui fazendo hoje, a nossa ação de conscientização, muito importante a gente conscientizar, porque tem um termo também muito utilizado hoje, que é a consciência digital ou a maturidade digital. Isso não tem relação alguma com idade. Tem o que pode ser mais idoso, que tem uma maturidade digital, e o jovenzinho que está lá no TikTok e não tem nada de maturidade digital, que significa saber se portar no mundo digital, com que tipo de informação, o que deve compartilhar, o que não deve compartilhar, o que pesquisar no Google, o que não pesquisar, né? Olha, eu posso pesquisar um monte de coisa no Google, mas eu vou gerar uma segunda via de boleto direto no Google, né? Pode ter um link patrocinado ali, direcionando para um outro lugar que o banco ainda não conseguiu identificar. Então, um pouco nestes pilares, até separei aqui, até fugindo um pouco do que a gente tinha programado, Marcelo, alguns dados via Febraban, assim como o Fábio trouxe algumas informações, eu acho que dá para a gente compartilhar alguns dados Febraban, que traz um pouco desses números, né? Os volumes que a gente tem de informação aí, acho que já, vocês estão vendo já, né? A telinha daqui, um mundo digital aqui. Sim. Aqui ainda é 2020, né? A gente ainda não finalizou o 2021, mas já são 52,9 bilhões de transações pelo mobile. Então aqui a gente viu lá desde 2016, um passado não tão distante assim, onde 1/4 das transações eram realizadas no mundo mobile. O ano passado já passou da metade, 51%. E este ano, ainda mais com a chegada do Pix, a gente sabe que vai ser mais ainda. Então é essa tendência, né? O mundo digital com pandemia, trabalho remoto, transformação digital, então os criminosos se tornam cada vez mais sofisticados. Eles, né, até esse fundo aí que mostra, mais obscuro, escondido ali, eles se sentem muito seguros porque estão no mundo digital. Então, quanto mais aplicativos, dados e processos movem para o mundo digital, e os bancos investem muito em tecnologia, então, ali que o fraudador, né, ele está tentando explorar isso, e normalmente, né, o como era e o como vai ser, falando um pouquinho de tendência, a gente acredita que os ataques eles serão cada vez mais direcionados, e não somente direcionados para um diretor de empresa, para fazer uma captura de um ransomware, alguma coisa lá, para a pessoa mesmo, é uma fraude bastante específica, porque com os mega vazamentos, a gente ainda vai discutir um pouco mais isso, direciona bastante. O Fábio já colocou alguns golpes, né? Então, só vou pular 2 telinhas aqui, né? O mega vazamento, tudo teve uma tendência, mas ó, os golpes de ataque de engenharia social... Opa, pulei uma aqui, desculpa. Aqui. Os golpes de engenharia social, se a gente comparar o primeiro semestre deste ano com o segundo semestre do ano passado, triplicaram aí, ó, 165% de aumento é o que teve, sabendo que o golpe do falso motoboy, por exemplo, que a gente já divulgou tanto, Febraban, os bancos particularmente já divulgou, ainda teve, em um semestre, um crescimento de 300%. Cliente entregando o cartão para ir para uma averiguação da Polícia Federal, então não existe, né? Então a gente tem que trabalhar bastante com isso. Então, o lado conscientização, por quê? O elo que o cliente é um dos elos ali, um do pilar, o usuário final, ele é um dos elos, e só para colocar um painel aqui, depois eu vou até trocar meu fundo de tela, falando dos principais golpes que estão lá no site da Febraban do Antifraudes, olha aqui 9 golpes que estão no nosso dia a dia, que se a gente não estiver atento aí no pare, pense, desconfie, pode ser golpe, a gente pode estar suscetível estamos suscetíveis a todo momento, se a gente não estiver atento, a gente vai cair. Porque tem a engenharia social, como
Fábio e o Veiga já colocou aí, essa manipulação psicológica que acontece, tanto por medo quanto pela excitação, é o que está no nosso dia a dia. Tá no hoje e é tendência. Isso vai aumentar, com argumentos cada vez mais personalizados para que as pessoas caiam nesse tipo de golpe. Então, acho que é um bom início aí para a gente começar essa discussão. Veiga, Fábio, vamos lá. Sim, bacana. Eu estou vendo aqui no chat aqui que tem algumas questões aqui em relação a seguros aí que o Renato perguntou, né? E isso está acontecendo, Renato. Já era mais forte no produto cartão, né? Nas instituições, e a gente já vê um movimento também de seguros para conta corrente, né? Principalmente para essa questão dos golpes, com coação, né? Com sequestro relâmpago, já é uma realidade, já tem algumas instituições avançando nisso, né? Infelizmente, dada a criminalidade que nós temos. E puxando também um gancho aí dessa questão do PIX, né? Dos limites, isso aí também foi amplamente discutido, né? Isso é uma definição do próprio Banco Central, né? O Banco Central, ele define que os limites do PIX para todas as instituições financeiras devem respeitar os mesmos limites que a gente aplicava para a TED, né? Então, ou seja, você tem que ter ali um equilíbrio para isso, né? Não dá para nós fecharmos lá. Teve um movimento noturno, né? Que o Banco Central se sensibilizou que, dados o sequestro relâmpago que a gente estava tendo, teve uma diminuição desses limites, só que existe um regulador olhando para isso e cabe cada instituição controlar da melhor forma aí o risco, né? Porque você tem uma balança, né? Da mesma forma que tem essa questão, a área de prevenção à fraude sempre tem a tendência de querer apertar mais os limites, mas o negócio, né? E o próprio cliente, né? Existem milhares e milhares de solicitações aí diariamente de majoração de limites nas instituições, né? Para exceder esses limites definidos no canal. Então, sempre é uma questão aí que realmente ela é observada, só que não é tão trivial assim da gente pegar e colocar um valor menor aí, né? E aqui continuando até no tema aí, né? Eu acho que a gente falando agora um pouco daquela questão da conexão, né? Do cyber com fraude, né? Eu acho que quando a gente olha fraude é sempre um mundo muito externo, né? A gente olha fora da nossa caixa, fora do nosso perímetro, né? E a questão da cibersegurança, ela também está muito mais para dentro da empresa, né? Então, quando você compara, por exemplo, um phishing, né? Aí eu queria até a opinião também do Fábio, né? Na questão quando ele toma uma outra roupagem, né, tentando ir para fora, o tal do spear phishing, né? Queria que você falasse um pouco, Fábio, desse tema aí e ressaltar, né, as principais diferenças que a gente tem, como que esses ataques ocorrem, até para desmistificar essas duas roupagens aí embutidas nesse processo. Não, legal, Marcelo. Eu acho que é super importante porque os dois são irmãos, né? E os dois estão na moda. A gente falou um pouquinho do phishing scam, que é esse ataque mais abrangente, né? Eu achei bem interessante que o Bruno trouxe também que, na verdade, tudo fica, mais uma vez, conectado com esses gatilhos mentais da engenharia social, de tentar gerar ali escassez, urgência, um comando de alguém, etc., né? Então, é basicamente a mesma técnica, tá? Mas, então, o que é o spear phishing? Ele é uma técnica de engenharia social que é usada pelos criminosos, que tem por objetivo ou roubar uma credencial, ou fazer com que aquela pessoa que receba a mensagem execute um arquivo malicioso, tá? Geralmente, são direcionados para uma empresa ou um grupo de pessoas dentro de uma empresa bem mais específico, né? Então, ele se difere do phishing scam basicamente porque o phishing scam eu gosto de explicar assim como uma pescaria de rede, né? Então, tu joga uma rede e vê o que pega. Spear é arpão, então uma pescaria focada, né, e às vezes focada mais em baleia, né, que a gente brinca, que é o executivo, que é o diretor, o CEO da empresa, mas pode ser alguém dentro de um departamento financeiro, também o CFO, ou alguém que trabalha com o CFO, né. Os grandes ataques de ransomware, Marcelo, que a gente tem acompanhado na imprensa aí, um dos mais importantes vetores de ataque tem sido o spear phishing. As pessoas ainda clicam muito, tá? Ele é um ataque direcionado, por isso ele é bem mais persuasivo. Depois que o criminoso entra, aí ele parte por um processo de ou escalar privilégios, movimentação lateral dentro da empresa, né? Para chegar até o famoso sequestro de dados, que é o ransomware, que a gente chama aí com extorsão, enfim. Então, basicamente é isso, né? De um lado, a gente tem a pescaria
de rede, do outro arpão, mas com objetivos diferentes, né? E ambos objetivos perversos aí que atrapalham muito a organização. Perfeito, legal. E essa questão também, né, quando o tema de cyber, ele é um tema que eu estou gostando muito dessa conexão, por isso que eu estou provocando bastante aqui, né, esse debate, porque quando você olha o time de cyber, ele sempre foi visto muito como uma área interna, né, de proteger a empresa, né, de colocar todas aquelas camadas de segurança, né, detect, protect, toda aquela nossa literatura, né? Só que no passado ele não tinha muito uma conexão com o negócio, né? Com as estratégias aí do negócio, né? Você acha que isso mudou? Você acha que hoje já existe um alinhamento? Esse processo a gente já percebe em muitas instituições que já são debatidos nos principais fóruns e comitês das instituições. Como é que você enxerga isso? Você acha que ainda tem espaço? Já está alcançando um espaço que já era desejado? Eu posso começar também, mas eu estou ansioso para ver o Bruno, porque eu acho que ele tem bastante experiência nessa parte de fraude, e eu acho que o gancho justamente está na fraude, porque a fraude conecta muito com o negócio, né? Antes a gente ficava mais cibersegurança, protegendo ativos, mas não fazia uma conexão tão clara. Mas eu gosto de começar, assim, falando que as empresas hoje, no geral, quase sem exceção, se tornaram empresas altamente dependentes da tecnologia da informação. Tá? Antes era uma opção, hoje é a questão de sobrevivência, e aí por uma questão de negócio, assim, né? E os criminosos perceberam essa dependência e resolveram migrar também para o meio digital, né? Como foi trazido por vocês. Hoje, o que nós temos são empresas que são totalmente dependentes do digital, mas ainda não têm maturidade para proteger o castelo digital que criaram. Um dado interessante é que o Fórum Econômico Mundial, aí numa pesquisa recente que fez, colocou já o risco cibernético como um dos 3 maiores riscos para a humanidade, junto com o risco ambiental e com pandemia. Tá? Então, para vocês entenderem, né, se a gente está discutindo no Fórum Econômico Mundial o risco cibernético, supply chain tecnológico, significa que o mundo, isso se transformou numa questão assim, que tem um potencial de paralisar o mundo talvez maior até do que de uma pandemia, né? Isso que o pessoal tem falado, assim. Mas o consumidor também, e aí que é interessante, né, para fazer essa conexão, o consumidor, ele foi para o digital. Então, as empresas que não fornecerem um ambiente minimamente seguro ou que passe uma percepção maior de segurança para o cliente, elas vão ser deixadas de lado, tá? E isso eu digo como consumidor, assim. A gente está vendo tudo o que está acontecendo, né? Então, o consumidor cada vez mais informado, né? A gente fala que tem um poder da escolha, está na ponta do mouse, né? Antigamente, para você escolher entre empresa A ou B, você tinha que sair de carro e ir de um lado da cidade para o outro. Hoje, com o mouse, você escolhe outra loja e vai se relacionar, obviamente, com quem você tem mais segurança, tem mais tranquilidade. Então, segurança, aí para fazer esse link, na minha opinião, não é mais aquela história de proteger equipamento, de TI, etc. Segurança é proteger o cliente, que significa se proteger a receita, tá? Então, acho que essa ficha caiu e a gente, eu imagino que vocês também, eu estou há mais de 20 anos na área de segurança e eu costumo brincar, o momento de cybersecurity chegou, cara. É agora. Agora que o mundo percebeu o que a gente fazia há 15, 20 anos atrás. Sim, e você falando aí me remete automaticamente o Duro de Matar 4.0, né? Aquele filme mostra claramente o poder de um ataque cibernético, né? De como você bota ali pavor no mundo, né? E aí, Bruno, essa questão da cibersegurança, da questão do elo que você falou, né, do ser humano, né, que hoje a gente investe muito em tecnologia, muito em ferramentas, soluções, processos, só que a fraude, ela ataca muito o elo fraco da corrente, né, que é o fator humano. Na sua opinião, o que você acha que a gente ainda pode avançar nesse tema? A conscientização, ela é um pilar extremamente importante, né, mas qual que é a sua visão para a gente tentar mitigar esse risco? O que você vê de tendência? Qual que é a sua avaliação desse cenário? Começo de novo já compartilhando uma tela aí, fazendo o link com o que o Fábio colocou, porque na hora que a gente fala da segurança cibernética,
para o usuário leigo comum, que não está igual a gente nesse dia a dia, acha que, assim, olha, a proteção cibernética é algo complexo, mas o ataque parte de algo muito simples. Então, aqui eu coloquei exemplos, né, de um perfil falso do cartão Bradesco, que está aqui, né, e a gente vê, ó, oficial Cartões Bradesco com 153 seguidores, a gente tem um pouquinho mais do que isso, né, no oficial de verdade, então aqui já denuncia isso, que já é um app phishing, né, que estaria aqui, e alguns exemplos aqui, eu não coloquei do Bradesco, mas tem também, mas ó, tem do Itaú, ó, o Santander se safou nesse exemplo aqui que eu coloquei, Marcelo, mas do smishing, que a gente chama, né, que é o SMS phishing, que isso daqui, gente, não está diretamente ligado ao que o cliente, né, o acesso do banco, mas ele é atrativo para alguma coisa e por algo tão simples como um SMS recebido que clicou, já pode vulnerabilizar, aqui, tanto no SMS quanto no e-mail, vulnerabiliza uma rede inteira se não tiver a proteção. Então, a entrada, muitas vezes, ela é muito simples. Então, se a gente pega, comparando o ransomware, que é quando tem um ataque direcionado, normalmente para uma empresa para fazer um bloqueio, ela entra normalmente por uma porta muito simples, um e-mail que foi o clicador compulsivo, como o Fábio colocou. Não seja um clicador compulsivo, na dúvida, não clique. Né? Porque um clique aqui neste link, mas esse link aqui do Itaú, está falando que é Itaú Card. Itaú Card já faz parte do texto, não tem nada a ver com aquele texto, com aquele endereço encurtado, porque se vê aqui em cima, o telefone é um telefone comum. Não faz parte. Então, essa parte do dia a dia, Veiga, Fábio, é o principal da pessoa se proteger, porque o link direto aqui do cyber, a gente tem que monitorar o ambiente do banco e todos o ambiente do banco para que não tenha um ataque e também as mídias sociais se não tem os perfis falsos. Então, aí a gente já tem um link direto. Onde que está hospedado quando a gente tem um e-mail falso, um endereço falso, onde que isso está hospedado? Então, esse link direto do que é cyber para o que está pegando, capturando o dado lá da ponta é muito relevante. E é muito bom que agora o Fórum Mundial tem atenção, porque para o país, a gente fica sem energia se tiver um ataque cyber, a gente fica sem internet, fica sem água, fica sem tudo com a parte do ataque cyber. E ele começa muito simples, então a gente tem que desmistificar que hoje está tudo ligado à tecnologia. Então, se o usuário da empresa de energia fizer uma besteira de clicar no e-mail, a gente pode ficar sem energia. Então, o usuário lá, assim como ele pode sofrer uma fraude bancária, se ele fizer isso no celular pessoal, se ele fizer isso no e-mail corporativo, no ambiente que não está devidamente protegido, ele pode indisponibilizar a empresa como um todo. Então, está intimamente ligado, é tudo eletrônico. A internet não nasceu ali para ser banco, para ser tudo isso que é fundamental, e o que a gente tem que ter são os controles devidos, todas as camadas, as orientações, né, para a gente saber se proteger, não clique, digite o endereço no navegador, para que ir clicando. Então, são simples dicas para que o usuário comum saiba proteger o sistema, porque ele não vai afetar só o computador dele ou só a conta dele, ele pode afetar um sistema como um todo. Por isso que eu insisto na maturidade digital, vendo tudo que pode acontecer, né? Tudo que pode estar envolvido num celular. Pega um celular hoje, o celular sabe hoje muito mais de nós mesmos do que a gente na nossa cabeça. Porque eu não sei o número da minha habilitação de cor, por exemplo, mas está lá salva no celular. Ele sabe isso. E sabe muito mais informações. Então, a nossa proteção no mundo digital tem que crescer. É uma maturidade difícil para um usuário comum, que não tem toda essa preocupação, mas faz parte dos anos 2020, que já estamos aqui. Que é isso, assim, ó, mais de 50% das transações no mundo financeiro hoje acontecem em um celular. Então, temos que, Bruno, sim, ter essa proteção. Só fazer um comentário, eu acho que é interessante que você trouxe aí, que é a gente não foi educado para o digital, né? Mas os nossos filhos podem, e a gente, certamente, não só vocês, mas eu, quando era criança, eu fui educado a não aceitar bala de estranho, né? Hoje, as crianças deveriam ser educadas a não clicar no link de estranhos, né? Então, essa que é o paradigma novo aí da sociedade digital, que eu acho que, infelizmente, a gente não teve essa educação, e grande parte da população, mas a gente tem que começar a prestar atenção, né, e saber, e todos os elementos estão ali no que você mostrou, né, dá para ver,
Só que parece que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade em entender o que tem por trás. E não é um direcionamento de responsabilidade para o usuário final, é só colocando, olha, você faz parte desse ecossistema. De forma alguma, como o Veiga colocou, não, o banco não vai reembolsar por isso. Não, o ecossistema faz parte, processos, pessoas e tecnologia, não é isso? Exatamente. Então faz parte disso. Qualquer um dos elos fracos vai desmantelar todo o sistema. Então, e aí, onde a gente tem que agir? Aplicando muita tecnologia, quase nenhum banco hoje transaciona, não faz parte do seu processo, a biometria que é o fator de autenticação mais forte. Né? Uma biometria facial, uma biometria de fingerprint, tem vários, ou de voz, são vários elementos biométricos que a gente pode utilizar. Já estamos no ápice até biometria comportamental, né? Dos elementos de autenticação. Mas ele tem que ser bem utilizado, porque não conseguimos mais evoluir em tecnologia, e logo, logo eu volto falando um pouquinho mais da questão da legislação, porque a gente tem uma situação no Brasil bem diferente, que tem que ter investigação, tem que ter repressão, porque o crime não pode compensar. Esse é um dado que eu volto já, que a gente complementa com essas informações. Perfeito. E assim, a gente está falando aí de toda essa questão de captura, né, de dados, de phishing, smishing, só que também a gente tem uma outra ponta que é muito relevante, que são os próprios vazamentos de dados, né? Que é quando o cara ganha de bandeja, né? A gente toda hora se depara com notícias, né, na internet, isso é comum, vazou dado pessoais de toda a população brasileira, de toda a população da Índia, isso cada vez mais frequente, né? E isso basta o cara entrar na Deep Web, na Dark Web, e vai lá e compra, né? Todos os dados bancários lá e faz o que ele quiser, né? Não precisa nem ficar mandando phishing e torcer para alguém ir lá e disponibilizar esses dados, né? E isso a gente vê que isso tem uma correlação muito forte, né, com a criminalidade no nosso país, né? Essa escalada, como é que vocês visualizam essa escalada do crime, olhando esses vazamentos, né? E o que vocês acham que a gente pode fazer também para evitar esse tipo de coisa? Qual que é a opinião de vocês? Claro. Eu posso começar aqui, depois eu passo para o Bruno. Bom, eu acho que primeiro assim, hoje os criminosos eles têm acesso a mais informação do que qualquer uma das nossas empresas, tá? A gente tem que cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, funciona para a gente, mas para o criminoso ele joga um jogo, eu costumo dizer assim, um jogo onde ele pode dar canelada, fazer falta e o juiz não marca pênalti, né? Então, assim, para quem não sabe, existe um comércio hoje pujante de dados na Deep Dark Web, não só de venda de pacotes, de painéis de verificação de dados, para enriquecer dados, né? E os criminosos, eles usam essas informações para preparar os ataques, que quanto mais dado tiver, mais sofisticado, né? Esses tempos até nós pegamos um ataque de uma companhia aérea onde ele colocava ali os últimos trechos voados, né? Isso gera para o usuário uma percepção de que aquilo é verdadeiro, porque basta acertar uma, duas, três informações, né? Pô, conhece da minha vida, mas eram dados que tinham sido expostos, né? E são campanhas também, algumas vezes, gigantes, né? Pega um dado... Tem esse do mega vazamento, mas tiveram tantos... É que o mega vazamento foi muito grande, tá? Mas... E aí a gente até brincou assim, pô, depois teve um vazamento de 40 milhões de registros, né? Pô, mas não é tão grande. Não, cara, 40 milhões sei lá quantas vezes a população de muito país europeu, sabe? 10 vezes mais que a população do Uruguai, que a gente perde um pouco a noção, porque o Brasil é um país muito grande, mas qualquer vazamento aí acima de 200, 300 mil registros é um vazamento gigante de dados, né? São muitas vidas ali afetadas. Mas o que eu acho é que as empresas assim, que usavam mecanismos de autenticação que se baseavam na informação, isso morreu, tá? Não pode usar ou não deveria usar. Essa semana eu tive uma situação, porque eu acabei me mudando de casa e eu precisei fazer uma transferência de um serviço. Eu não vou dizer qual o serviço para não denunciar a empresa, tá? Mas eu fui entrar no site e eu vi que o meu e-mail estava errado. E eu falei assim, poxa vida, eu tenho que arrumar o meu e-mail, senão ele não me manda a senha. E aí eu liguei e falei, olha, seguinte, a situação, eu não tenho... Esse e-mail que está aí não é o meu. A gente, olha, para poder trocar, eu vou precisar dos seus dados. Nome completo, CPF, endereço, nome da mãe, e aí ele disse, olha, qual é o e-mail que você quer? Agora pergunta, esses dados estão aí, gente, estão
Então, dá para comprar fácil, né? Então, imagina por aí já uma porta de entrada, né? Então, não se usa mais. Por isso que o Bruno comentou que a biometria, né, já começa a ser meio que uma commodity, né? Então, eu acredito aí que tem muito espaço para aprimoramentos tecnológicos que são forçados em função do vazamento, mas que fazem parte, infelizmente, do nosso dia a dia agora. E aí, Bruno, até para você complementar, pegar o gancho aí, essa questão do PID, né, dessa positivação, fazendo as perguntas, né? Todos os casos que a gente se deparou em todos os lugares aqui que eu já trabalhei, é impressionante. O fraudador não erra, quem erra é o cliente, né? Então, qualquer tipo de positivação que a gente faz, a gente gera atrito com o cliente, né? Então, isso aí eu já estou mais do que convencido que não é mecanismo de prevenção à fraude, né? Claro que a gente tem sempre um desafio, não é todo o processo que dá para você colocar uma camada de autenticação muito forte, né? Mas é um cenário, né? Bruno? Até começo, né? Os seus dados pessoais estão expostos e muitas vezes nós mesmos nos vulnerabilizamos com isso. Quem aqui nunca chegou em um condomínio e entregou lá o RG para poder entrar no condomínio? O que aconteceu com essa informação que estava lá no condomínio XPTO com o RG que ele pode ter tirado uma cópia? Né? Então a gente se vulnerabiliza. A LGPD chegou tarde, mas pelo menos chegou aqui, né? Ela chegou tarde para proteger o cidadão, mas também deu toda a responsabilidade para o cidadão. Eu sou responsável em relação aos meus dados. Eu tenho todo o direito de pedir para excluir, para incluir nos lugares, mas eu estou preparado para tomar conta dos meus dados no mundo digital? Quantas vezes eu já não compartilhei indevidamente esses meus dados? Então, é essa preocupação, só que essa já é a situação real. Os dados vazaram, independente de onde tenha sido, vazaram. Então, os dados pessoais estão expostos. Então, alguém entrar em contato com os seus dados não significa que são pessoas idôneas, que é o banco, porque ele pode saber sua agência, sua conta, seu CPF, o nome do pai, da mãe, e não ser o banco. E são esses argumentos que o engenheiro social utiliza para conseguir aquilo que ele ainda não tem. Porque se o fraudador está entrando em contato com você, é porque só falta alguma coisinha. Ou é um token que ele não tem, ou uma autenticação a mais, ou uma senha que ainda falta capturar. Então, a gente tem que desconfiar dos contatos. O banco, sim, liga e atenda um banco quando liga para confirmar transação, mas o banco só quer saber: Veiga, foi você que fez a transação? Sim ou não? Não preciso de mais nada. Eu já sei qual é Não a vai transação, pedir já sei o senha, não valor. vai pedir token, né? Não vai pedir para acessar algo para cancelar, para fazer uma transação de teste, não vai pedir cartão para ser investigado, não vai pedir o celular, porque hoje evoluiu o golpe do falso motoboy. O golpe do falso motoboy antes pedia só o cartão preservando o chip. Como a gente manda, a maioria dos bancos já faz, envia um SMS ou um push informando sobre as compras. O que hoje, infelizmente, os clientes acabam fazendo, entregam o cartão, entregam um celular para ir para a investigação. Não existe, já teve casos que entregaram, inclusive, o computador. Então, a gente tem que tomar o cuidado. A nossa campanha, e aqui está até no antifraudes.febraban, coloquei aqui, com vários golpes aqui do lado, mas é falar, o pare, pense, pode ser golpe, porque a lei existe agora, eu já vou até pular aqui para a lei, não aguentei de ansiedade. A Lei 14155 começou este ano. Quando que crime passou a ter uma pena válida para o crime cibernético? Faz tanto tempo? Não tem um ano ainda. Foi em maio deste ano que foi sancionada a Lei 14155, que tipifica o crime eletrônico com penas que a pessoa não é solta ali na audiência de custódia. Ele acaba sendo solto, dependendo aí dos casos, mas tem a prisão de até 8 anos. Então, o que nós, cidadãos, temos que fazer é exigir a aplicação dessa lei, fazer o boletim de ocorrência e representar aquela ocorrência que aconteceu, num golpe do falso motoboy, de um sequestro relâmpago ou um sequestro efetivamente lá, quem é o receptor do valor da fraude? Hoje, né, Marcelo, a gente até conversando mais cedo sobre aberturas de contas com documento falso ou aberturas de contas para receber valor de fraude, é uma preocupação enorme do sistema financeiro, porque existe hoje, infelizmente, um comércio de aluguel de contas, ou seja, abrem contas, independente de ser banco digital ou banco tradicional, abrem contas para receber crédito espúrio. Essa pessoa, principalmente com a aplicação da 14155, está sujeita
a ser criminalizado, inclusive de um sequestro, que é um crime mais grave ainda do que o crime cibernético. Mas para isso, nós, cidadãos, temos que exigir a aplicação da lei. Não adianta ter a lei e não ter um boletim de ocorrência, não ter a representação das manifestações todas do que pode acontecer. Faz parte de nós, a gente pode reclamar do nosso país da maneira que for, mas a gente tem que exigir que seja cumprido e já existe lei para isso. Levou um tempo, 3 anos aí em discussão para que ela fosse sancionada. Agora está sancionada? Vamos exigir a aplicação. Aquela pessoa que recebeu um crédito por ela tem que ser punida. Não pode achar que ganhar R$500 ou R$2.000 para receber um crédito, ele vai ser impune. É a mesma coisa da compra de produtos pirateados, entre outros. Então, a gente tem que trabalhar bastante para proteger o nosso sistema financeiro e proteger o nosso país de todos esses crimes, porque nós temos a melhor tecnologia financeira que existe. Mas por que a gente tem a melhor tecnologia de tantos ataques? Infelizmente, a gente tem os maiores criminosos aqui também. Os melhores, porque eles sabem desviar de todos esses processos. E esse pilar da lei, ele foi bem comemorado, né, por todos aqui que estão no meio, né, eu acho que foi uma conquista, mas ainda é um início, né, a gente, como nação, acho que a gente precisa ainda avançar muito, né, nessa questão. A impunidade é uma questão que é muito fácil, né, então você vê hoje, se um criminoso ele prefere correr risco de levar um tiro da polícia quando ele vai assaltar, explodir um caixa eletrônico, né, como toda uma quadrilha inteira que foi morta recentemente, ou ele se vincula com um hacker que ali sem risco nenhum, se for preso, mal fica às vezes 3 meses, que era o que acontecia, né, se ficasse preso ainda. Então, acho que essa questão da impunidade, ela traz muito forte essa questão da fraude, né? Então, eu acho que tivemos um avanço importante, né? E só para não perder o gancho aqui também, você tinha comentado da questão da idade, né? Eu acho que essa questão da engenharia social hoje talvez seja um dos maiores problemas que nós temos, né? E não tem idade, né? O meu próprio cunhado, olha que eu falo bastante para minha família de golpe, o meu próprio cunhado caiu num golpe do WhatsApp. E o cara ficou com vergonha de me ligar na hora. Deveria ter me ligado. A sorte que quando ele me ligou, eu ainda consegui atuar, fazer contato com os bancos parceiros e ainda por um milagre de Deus, a gente conseguiu ainda bloquear esse valor. Mas para você ver, acontece em todas as instâncias, em todas as casas, né? Então, é um problema sério essa questão, né? E um pilar importante e que realmente talvez seja o pilar mais difícil é a questão da conscientização, né? Porque a gente gasta, uma das perguntas que teve, se eu não me engano, foi do Renato, né? O que os bancos fazem, né? Eu acho que a gente deu uma explanação geral aqui, né? Tecnologia, são motores de antifraude, soluções de biometria, toda essa questão de monitoramento da internet, né, takedown de página, né? Então, todas essas ferramentas a gente implementa e muitas vezes não é suficiente, né? E a conscientização, por mais que a gente martela, ela às vezes não alcança, né? A pessoa, quando ela está sob o efeito da hipnose da engenharia social, se você pedir exame de sangue, ela vai fazer exame de sangue, não tem jeito, né? Então, acho que esse é um grande desafio, né? E uma questão que até um ponto de reflexão que eu queria ouvir vocês, né? O mundo não para, né? A gente, quando você tem um cartão, uma conta comprometida, você troca o cartão, a sua senha comprometida, você troca a sua senha. E você tem a questão hoje biométrica, né? E quando, né? E já aconteceu, né? Você pega eventos lá, a Índia teve 1 bilhão, né? Todas as suas faces biométricas foram comprometidas, vazadas em determinado período. Então, assim, onde vai parar, né? Então, a gente tem uma estrada longa pela frente, né? Claro que as soluções a gente sempre está investindo, né? Quando pega o pilar importante da biometria, a questão do liveness é um desafio hoje, né? Em relação ao processo, mas como é que vocês visualizam, até aqui nas palavras finais, aí, o que vocês veem como os principais desafios para 2022, né? O que vocês acham que a tendência de hoje, ela pode se alterar, ela só vai alavancar? Como que é o cenário aí, uma finalização de vocês aí? Bruno, se você quiser começar, fica à vontade. Olha, Veiga, a tendência que a gente vê assim não é das melhores, até pela aplicação de golpes que tem crescido muito. Teve o que forçou ir para o digital é muito importante, assim, tem ganhos, principalmente para a população. O Pix, por exemplo,
e teve muitos comentários prévios, assim, como se, principalmente a gente de banco incumbente, né, que, olha, tem resistência, os bancos não querem o Pix, nunca teve isso, a gente participou dos grupos de discussão para a criação do Pix, a gente nunca foi resistente, o que foi colocado, olha, se não tiver determinados controles, o que vai acontecer é isso. Eu lembro que, né, colocamos, por exemplo, lá 13 possíveis golpes que poderia ter no Pix e se materializaram até outros durante este processo. Então, o que a gente tem que fazer é um crescimento orgânico, sustentável, entendendo quais são os riscos do nosso país, que é diferente de um modelo Europa, do modelo Estados Unidos. A gente já tem muitos especialistas em fraudes aqui, né? Uma população também que sofre com desemprego, com tudo que está lá, então a gente tem que agir, e aí acreditando muito no nosso país, na nossa cultura, que a gente tem que agir na educação. Eu não estou nem falando só de conscientização, e quando a gente fala dessa proteção, é para falar da proteção do cidadão como um todo, não é só o crime financeiro que pode acontecer quando tem o roubo de celular. Então, a gente age falando, e no roubo de celular, por exemplo, qual que é a ação normal que o cidadão tinha, que não pode ter mais? Avisar a operadora e fazer um bloqueio e tentar resgatar o quanto antes. Agora, como no seu celular você tem o seu e-mail, tem o seu banco, tem sua saúde está ali, está tudo lá, né? Tudo é controlado no celular. Quando acontece algum incidente com o seu celular, você tem que cancelar tudo, você tem que avisar na operadora, você tem que avisar no banco, você tem que trocar a senha do seu e-mail, você tem que fazer tudo isso. Isso faz tudo parte da educação. O que a gente quer de verdade para o nosso país é a gente poder entrar, andar onde quiser com o celular e ter a certeza que não vai acontecer nenhum incidente com ele. Infelizmente, na situação que estamos, é muito complicado. Então, a gente tem que trabalhar muito na educação, casada com a tecnologia. A biometria evoluiu bastante, o liveness quer saber se a pessoa realmente está ali, viva naquele momento, para que não tenha uma captura da imagem, por exemplo, né, e fazendo um exemplo atual agora, pode, enquanto a gente está fazendo essa live, alguém capturar a minha imagem de uma vídeo e tentar abrir uma conta digital se passando por mim. Então, como que a tecnologia consegue proteger isso? E existe, sim, elementos para proteger. Então, a gente tem que evoluir em tecnologia, com o Big Data e tudo mais, estamos evoluindo, então esse é o lado positivo, tá? E esse paralelo, usabilidade e segurança, a gente consegue evoluir com a consciência e a gente exigindo, tendo a educação num todo e a gente exigindo que as leis sejam aplicadas. É um cenário muito desafiador, né? Não dá para falar que é fácil, estou há mais de 10 anos trabalhando com prevenção a fraudes, cada vez a gente vai passando de nível, né? Como que vai tendo essa abordagem. Então, tem que aplicar muita tecnologia com inteligência para melhorar a experiência do usuário, que não adianta não existe uma segurança 100%, então tem que ter usabilidade e segurança, com a educação e a repressão ali para que a gente consiga evoluir. Empresas de tecnologia tem várias, para que a gente consiga adequar a cada uma das necessidades, mas a resposta nunca vai estar em uma só, são camadas de proteção. E aí a gente fazendo essa aplicação, e um ponto, né, Veiga, podem até achar estranho, Veiga do Santander, eu sou do Bradesco, mas quando a gente fala em prevenção a fraudes, não existe de forma alguma competição, é uma colaboração, né? Qualquer coisa que, né, e é o mundo da segurança como um todo, né, Fábio, não existe essa competição, olha, eu tenho, só eu quero ter, ninguém vai ter essa proteção que eu tenho, não, a gente tem mais é que disseminar segurança, a gente tem que disseminar as prevenções todas, tudo que protege. Esse é o nosso dia a dia, de compartilhar segurança, protegendo o cidadão comum como um todo, independente de ser do banco A, do banco B. Então, consumam aí, já para encerrando a minha fala, veio o que a gente tem no antifraudes.febraban, receber um SMS, algo falso, envie para o seu banco, Bradesco é evidência@bradesco, cada banco tem o seu, para que a gente consiga derrubar essas páginas e tenha menos clientes afetados. Com celular, com SMS, com tudo, para que a gente se proteja nós, proteja o cunhado, para que não caia no golpe do WhatsApp, proteja todo mundo aí. E contem com a gente na Febraban, nos bancos, para que consigamos ter bancos digitais ou fazer transações digitais da maneira mais segura possível. É sim seguro fazer transações no mundo digital, o Pix é seguro, até o momento a gente não teve nenhum caso de fraude no sistema Pix. O que acontece é alguém fazer um Pix achando que está fazendo uma outra coisa.
mas não teve nenhuma transação até o momento que o Pix foi invadido, eu tentei fazer uma transação para o Veiga e caiu para o Fábio. Isso não existe. E eu acabei fazendo uma para uma outra pessoa, isso pode acontecer. Mas nenhuma invasão aí, tudo protegido, e contem conosco aí para a proteção, essa tendência aí, que seja uma tendência de menos golpes. Perfeita a sua colocação, Bruno. Agradeço. E aí eu vou pedir até desculpa para o pessoal aqui, mais uns 2, 3 minutinhos, que eu acho que é importante aí ouvir o Fábio. Fábio, acho que as suas considerações aí finais aí para a gente fechar esse debate aqui. Claro, com certeza, vou ser bem rápido. Assim, eu acho que pensando um pouco mais filosoficamente, né? O povo clamava por estradas e as estradas digitais foram construídas. Essas estradas vão circular os carros, né? Os carros rápidos, né? E os acidentes vão acontecer, né? Isso faz parte da evolução. Nos anos 80, os carros eram mais lentos, a gente não usava cinto de segurança, né? Eu não sei se vocês lembram, andava até dormindo atrás do carro ali. Hoje os carros mais rápidos, né? E a gente não consegue nem entender como é que é andar nessa insegurança. Eu gosto muito da ideia da educação, eu acho que a educação é pensar no longo prazo, mas é o único caminho, não só essa educação digital, mas a educação de um povo todo, né? Isso é muito importante. E eu entendo também, assim, para fechar, que essa competência de entender o risco digital, ela não pode ser exclusiva de quem trabalha com isso. Isso, para mim, é um atributo de qualquer profissional do futuro. Ele, da mesma forma como ele, antigamente, tinha aqueles datilógrafos, né? Dizia, pô, esse cara sabe de datilografar. Hoje em dia, todo mundo está no teclado aqui. Quem não souber ter uma consciência do risco digital, talvez perca oportunidades no futuro, tá? Então, isso eu estou falando assim, proteger não só a pessoa jurídica, mas a pessoa física também, porque a gente acaba sendo um cidadão desse mundo digital, tá? Acho que a mensagem é essa aí, focar muito em educação. Perfeito, maravilha. Sim, agradeço aos meus colegas aí, o Bruno, o Fábio, né? Acho que foi rico aqui. O tempo nunca vai ser suficiente, né? É um tema que a gente ficaria horas e horas falando aqui, né? Aproveito também para agradecer todos os participantes aí, né? Num horário já mais noturno aí. Camila, se quiser também fazer as suas considerações finais aqui. Marcelo, excelente condução aí, Bruno, Fábio, excelente conteúdo. Acho que passamos aqui por tendências e cenários, né, os desafios tecnológicos, um olhar aí para a biometria facial, enfim, várias dicas que vocês trouxeram aqui, com olhar para a cultura digital, mitigação de riscos. Fica aí a dica também para nós ter um olhar para a integração do ecossistema como um todo, nessa rede colaborativa, um olhar para a competência do agora e do futuro também. Então, espero que vocês que estejam aí do outro lado tenham gostado do nosso assunto de hoje e fiquem atentos aí à nossa próxima live. Muito obrigada. Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.